pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma história, mais um tema, mais um mês e na verdade mais um ano que a gente tá juntos, que gostoso, ó. Um feliz 2022 para vocês, um feliz ano novo, não é, galera? Manda um tchauzinho pro pessoal de casa, um feliz ano novo. A tia Bia tá aqui, bem acompanhada da Elô, do Rafa, e hoje a gente vai tratar de um tema muito especial. Aliás, o tema da aula é assim, ó, pense antes de agir. É isso mesmo, pensar antes de agir, isso é um sinal de muita sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Sabe, Elô? Sabe, Rafa? Sabedoria é você descobrir o que você deve fazer e fazê-lo. Olha só que interessante. E o versículo do mês que a gente tem que decorar durante todo esse janeiro diz assim, está em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e será concedida. Olha que legal! Sabe o que isso significa? Significa que Deus não fica assim, ó, colocando, olha, exigências para você, requisitos. Ai, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Aí eu te dou sabedoria. Não, Ele dá para quem pede, livremente, de boa vontade. Então é simples, a gente precisa orar e pedir a Deus sabedoria. E por falar em sabedoria, Elô, Rafael, hoje eu vou contar para vocês a história de um cara da Bíblia chamado Salomão. Salomão, ele foi rei de Israel por quase 40 anos. Sabe o que ele pediu para Deus, Elô? Ele pediu sabedoria. E você sabe o que aconteceu com ele? Deus lhe deu sabedoria. Salomão é conhecido até hoje como o homem mais sábio que o mundo já conheceu. E ele simplesmente pediu para Deus e Deus lhe concedeu de boa vontade, livremente, como diz o versículo do mês. E aí, partindo desse princípio, a nossa historinha de hoje é baseado num livro do rei Salomão. É que ele era tão sábio, ele era tão espetacular, que as palavras que ele dizia foram escritas e se tornaram um livro que está na Bíblia. E esse livro se chama Provérbios. E a gente vai estudar hoje o capítulo 22, o versículo 3. Diz assim, coloca na tela para mim, por favor. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente que Salomão estava falando para a gente, é o homem sábio, o homem que pediu a Deus sabedoria, Deus deu. Ele percebe o perigo e ele se esconde, ele vai para um lugar seguro, ele para, ele pensa e ele age e ele toma uma boa decisão, ele toma uma boa escolha. O inexperiente é aquela pessoa que não tem ainda sabedoria. Ela não percebe perigo, ela não percebe as encrencas que ela pode entrar e ela vai adiante e ela vai sofrer por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um bebezinho, ele é inexperiente, ele ainda não tem sabedoria porque ele ainda não tem experiência. Ele vai em direção a uma tomada e ele vai tentar pôr o dedinho e vai sofrer as consequências. Uma pessoa experiente, uma pessoa sábia não faria isso. É disso que o rei Salomão está falando para a gente. É um versículo tão curto, mas tão cheio de sabedoria, que a gente deveria tentar aprender e colocar ele em prática. Ah, pessoal, se a gente colocasse esse versículo em prática, a gente não entraria numas roubadas, a gente não se meteria em encrencas, a gente não ia entrar em confusão na nossa família, dentro da nossa casa, na escola, com os amigos, no clube, na vizinhança. A gente seria poupado de tanta coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente toma boas escolhas, quando a gente é sábio nas escolhas que a gente faz, a gente não se mete em confusão, a gente não se machuca e não machuca os outros. Bia, o versículo fala que o sábio, o prudente, ele percebe o perigo e vai para um lugar, para um esconderijo, para um refúgio. Onde que é? Embaixo da cama? Embaixo da mesa?
Não, pessoal, esse lugar que Salomão está falando para a gente, esse lugar seguro, esse refúgio, esse esconderijo que Salomão está falando, é o lugar que nos mantém em paz, é o lugar que nos mantém em harmonia, é o lugar que mantém as nossas amizades, é o lugar em que as coisas vão bem, há união. Você não vai perder um amigo por uma escolha ruim, você não vai magoar a sua família por uma decisão ruim. Você está entendendo qual é o lugar seguro? É o melhor lugar, é o lugar onde as coisas acontecem dentro de uma santa paz, uma harmonia. É disso que o Salomão estava falando para a gente. Olha, se a gente quer mesmo seguir em 2022 os conselhos desse sábio rei, do sábio Salomão, eu vou dar uma dica para vocês. A gente evitaria muita coisa na nossa vida, a gente não se meteria em tanta confusão se a gente primeiro parasse. Aqui, meus ajudantes. Pessoal, muitas encrencas que a gente entra na nossa vida é porque a gente não para perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente não para perceber que às vezes a mamãe está falando com a gente, mas ela está preocupada com as coisas do trabalho, às vezes ela está preocupada com as coisas da casa, às vezes o papai chegou nervoso. Se a gente parasse para observar o que está acontecendo ao nosso redor, e se além de parar para observar, a gente ainda pensasse na melhor forma da gente agir com as pessoas, de repente a gente poderia, se a gente parasse para observar o ambiente, as coisas como estão, e a gente pensasse se de repente a gente não tem um jeito diferente de agir, um jeito diferente de falar, para a gente evitar algum problema, alguma encrenca. E aí, depois de parar, depois de pensar, se a gente agisse, se a gente fizesse ou tomasse uma decisão sábia, como o rei Salomão falou para a gente, se de repente a gente simplesmente fizesse algo, uma escolha boa, se a gente agisse de um jeito legal, a gente estaria sendo essa pessoa sábia, que a Bíblia diz que a gente pode ser apenas pedindo a Deus. Olha os conselhos, que legal. Bia, eu não estou entendendo muito bem. Parar, pensar, agir. Como é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo prático de como esse negócio de parar, pensar e fazer funciona na prática, tá bom? Vamos lá. Agora, eu sou a filha e a Elo é a minha mamãe. Vamos fazer de conta que eu estou faxinando o meu quarto, arrumando o meu quarto, limpando, dobrando as minhas roupas, guardando os meus brinquedos, e de repente minha mãe, que está lá na lavanderia, lá longe, vai me gritar para eu limpar o meu quarto, que eu já estou limpando. Vamos simular? Vai, Elô. Filha, arruma o seu quarto. Eu já estou limpando, mãe. Ai. Foi legal? Foi legal? Não foi legal. Então, Elô, agora vai ser assim. Você vai falar e quando eu for responder, o Rafa vai subir a plaquinha de pare. Tá bom, Rafa? Então vai. Elô, de novo. Filha, arruma o seu quarto. Deixa eu pensar. Melhor. Ela deve estar preocupada. É verdade, hoje a mamãe não está. Verdade, acho que eu vou pensar de um jeito diferente de responder isso. Mamãe, eu já estou limpando. Comecei já faz um tempo. Tá tudo em ordem aqui no meu quarto, tá bom, mamãe? Muito bom, filha. Bom trabalho. Vocês viram? Às vezes, o coração da mamãe estava angustiado por alguma situação que ela chegou nervosa, preocupada. Eu parei e pensei, eu acho que a mamãe está preocupada e ela nem percebeu que eu já estou limpando o meu quarto. Então, ao invés de eu fazer cara feia, responder brava, eu parei, pensei nisso tudo e eu tomei uma decisão legal que vai manter a paz da minha casa, o coraçãozinho da minha mãe vai ficar feliz e satisfeito. Olha que decisão boa, olha que escolha legal, que sabedoria. Eu vou dar um outro exemplo na prática para vocês. Vamos supor agora que quem mexe nas placas é você, Elô.
Vamos supor que amanhã é seu dia de prova na escola. Você tem 2 provas bem difíceis amanhã e você ainda não estudou, mas você está jogando videogame e você é muito bom nesse jogo e falta muito pouco para você finalizar. Aí você se lembra das provas e você decide, sem parar para pensar, sem pensar, você toma uma escolha ruim. Você decide continuar o jogo até o fim, até você finalizar aquela jogada. Foi legal isso? Atrapalhou seus estudos? Não foi legal. Não foi legal. Então nós vamos fazer diferente, Elô. Quando eu lembrei da prova, o que eu tenho que fazer? Eu parei, aí depois eu pensei, e uma atitude legal, que tal eu colocar um despertador no meu celular para daqui 5 minutos, eu jogo mais 5 minutos, a hora que despertar o celular, eu paro de jogar e vou estudar. É uma decisão mais sábia? Claro que é uma decisão sábia. Você achou que eu tomei uma boa decisão? Aí sim, você não se complica com as suas provas, você fez o seu jogo que você queria e você tomou uma atitude sábia. Você podia parar dali 5 minutos e realmente parar, desligar o videogame. Não foi legal? Você não tomou uma atitude boa? Você não fez uma escolha sábia? É isso, pessoal. É disso que Salomão está falando. É isso que a Bíblia toda nos explica. Que Deus, Ele tem prazer em distribuir sabedoria para que a gente viva bem, para que a gente se relacione bem, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais em paz. Que tal a gente promover isso dentro da nossa casa? A gente escolher as melhores palavras para falar com o nosso irmão, a gente escolher as melhores palavras para falar com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos professores, com os nossos colegas. Que tal a gente se promover, viver em harmonia, viver em paz, em união, angariar amigos, ao invés de estragar as amizades por conta de bobagem? Não dá para a gente perder tempo mais com bobagem, com mesquinharia, com briguinha. Que tal a gente fazer como Salomão, ainda sendo jovem, porque ele fez isso na juventude? Que tal se agora a gente fechar os nossos olhos e a gente orar a Deus e pedir sabedoria, porque Ele quer nos presentear com sabedoria? E quem sabe, a partir de hoje, a gente comece a agir diferente, a pensar diferente, a fazer as coisas de um jeito diferente e ter boas escolhas. Vamos nessa? Vamos! Vamos, Rafa! Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus, vamos? Quer orar, Rafa? O Rafa ora pela gente, então. Pede sabedoria para Deus. Deus, obrigada pela nossa família, obrigada por tudo. Obrigada por uma igreja tão maravilhosa. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada porque a gente está aqui na igreja, lendo a Bíblia de Jesus, fazendo um monte de coisa legal. Em nome de Jesus, amém. Quer fazer? Pede sabedoria. Tá bom. Senhor Jesus, obrigada por esse dia mais especial que nós estamos ainda na igreja. Obrigada pela natureza, pela nossa família, pelo alimento. Amém, Jesus. Obrigada pela nossa sabedoria e que cada vez a gente vai ganhando mais e mais. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, filha. Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor é presente nas nossas vidas e o Senhor tem prazer em nos presentear também. Deus, nós clamamos agora por sabedoria. Eu peço, Pai, a todas essas crianças aqui, as que estão nos assistindo, Pai, nos dê sabedoria, Pai, para viver neste mundo, para que a gente honre o Teu nome aqui na terra. Faz isso, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Galerinha, não esqueçam de olhar o Instagram, que tem devocional, tem atividades para toda a família. Não deixem de participar. Tem atividades, tem o Pratique, tem o devocional. Chama a mamãe, chama o papai, o vovô, vovó, tio, todo mundo para participar. Tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês. Gente, o nome do Instagram é @kids.oficial. Camp Kids, @campkids.oficial. Isso. O nosso Instagram é @campkids. @campkids. Ponto oficial. Oficial só. Isso.
Isso aí, pessoal. @campkids.oficial. Não deixe de acessar, tá bom? Um beijo enorme para vocês, um feliz 2022. Beijo, galera! Tchau, tchau! gente! Um beijo! Fala tchau. Eu te amo, gente. Um beijo, eu amo a igreja.